Fala família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Confronto muito importante para o Flamengo seguir mantendo a liderança do Brasileiro. E eu já peço para vocês deixarem aí nos comentários o placar do jogo, que quem acertar eu trago no próximo vídeo, beleza? Então já sabe, para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão, se inscreva no canal. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Vamos falar de Mengão, rapaz. Olha aí na tela. Inter e Flamengo. Não, claro, a gente não tá falando ali do jogo de quarta-feira, né? Na Libertadores, agora é pelo Brasileirão. Então eles vão se enfrentar no Sul. E aí o Flamengo já faz a mala um pouquinho maior, que aí ele já fica no Sul, dorme no Sul durante toda a semana e depois joga de novo com o Inter. Vamos ver a matéria. Flamengo e Internacional voltam a se encontrar. Depois do primeiro jogo das oitavas da Libertadores, as equipes se enfrentam neste domingo no sul do país. Dessa vez, pelo Campeonato Brasileiro. A partida também servirá de teste para o duelo de volta da competição continental. Primeiro que é um jogo do campeonato diferente, né, do Campeonato Brasileiro, né? Cada um vai adotar o seu planejamento, né, pensando no jogo da quarta-feira, né? Então, mais uma vez, tu vai ter que criar cenários para como as coisas vão acontecer no final de semana, né? Mas, né, por um outro lado, né, tu tem bastante ferramenta para trabalhar, né? Bastante material para trabalhar. E por conta dessa sequência de jogos contra o Internacional lá no Beira-Rio, o Flamengo ficará em Porto Alegre até a próxima quinta-feira. Enquanto estiver na capital gaúcha, o elenco rubro-negro treinará nas instalações do Grêmio. A gente vai enfrentar, como já foi, é um time que não cede muitos espaços. O épico jogo de ação online War Thunder permite mergulhar em batalhas colossais e testemunhar todo o poder de Um treinador que é muito inteligente, por mais que a vezes as equipes não passam por grandes momentos, tem jogadores que são cruciais em jogos decisivos. Para o jogo de amanhã, o técnico Felipe Luiz poderá contar novamente com Arrascaeta, que cumpriu suspensão na última partida. Por outro lado, o lateral direito Emerson Royal, com uma leve lesão no tornozelo esquerdo, não deve ficar à disposição. Varela pode assumir a posição. Já o meia de la Cruz, que tinha uma lesão no joelho, treinou com o grupo nos últimos dias e tem boas chances de ser relacionado. Quem também pode ficar disponível é o zagueiro Danilo, recuperado de uma lesão na coxa direita. Fora de campo, o técnico Felipe Luiz precisa conviver com críticas da torcida, apesar do Flamengo estar na liderança do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que o Flamengo é diferente, a pressão aqui é muito grande. E a vezes não valorizam o trabalho que o Felipe está fazendo com esse elenco. Por mais que você tenha um elenco muito qualificado, outros treinadores não conseguiram fazer o que ele está fazendo. Então, de tirar o chapéu do que ele tem feito, da forma que a gente joga. Pelo lado do Inter, o zagueiro Vitão volta a ser relacionado no Brasileirão depois de cumprir punição do STJD. Em contrapartida, Tabata está suspenso. Gustavo Prado e Vitinho brigam pela posição. Existe uma possibilidade de Roger Machado mandar a campo um time misto, já que na próxima quarta decide uma vaga nas quartas da Libertadores. O Campeonato Brasileiro é importante, né? Mas a partida vai meio no meio de numa disputa. A gente vai ver, vamos ver quem vai estar bem recuperado para o domingo, mas serve também como material como ferramenta, né, para desse jogo para o próximo e do próximo para o jogo decisivo da Libertadores. Olha, 8 dias, 3 jogos e a Michele já está aqui com a gente. Michele, muito bem-vinda. Aqui é mais um Beck, você sempre com muitas informações. Vamos lá falar do Internacional então, porque são 8 dias e 3 jogos, mas com times completamente diferentes em campo. O que você sente, o que você acha de fato que o Roger pode fazer nessa partida da 20ª rodada do Brasileirão? É isso mesmo? Vai ser um time misto? Vai ser aquele time sem os titulares principais, pensando nessa disputa de quinta-feira? Uma boa tarde para você. Tudo bem, Cá? Boa tarde para ti, para todos que nos acompanham. É sempre uma honra estar com vocês. Esse jogo ele é bem complicado, né? É até difícil da gente colocar, de certa forma, planejar, colocar a campo aí um provável time do Internacional, porque o Inter ele tem algumas
algumas situações para resolver, né, a respeito dessa partida. Por exemplo, Alan Rodrigues é uma peça nova no meio de campo do Inter, que o Roger tem gostado muito, tem dado uma dinâmica diferente para esse meio de campo, que perdeu o Fernando ainda antes da parada para o Mundial e desde então não se ajustou tão bem como era quando tinha o Fernando à disposição. Ele que já não vestirá mais a camisa do Inter, rescindiu o contrato nessa semana. Então é o Inter tentando se ajustar. O Alan Rodrigues entrou bem, mas são poucos jogos dele ainda e ele precisa de entrosamento com os seus companheiros. Mas uma peça tão fundamental nesse meio de campo, o Roger também avalia se vale o risco de colocar no jogo deste domingo no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. O Inter já sabe que o jogo que vale mais, que é o mais importante, a vida do Inter nesse ano de 2025, é o da quarta-feira, principalmente porque já está fora da Copa do Brasil, ter sido eliminado para o Fluminense. Então o Inter entende que a Libertadores é a sua chance nesse ano de 2025. É Copa do Mundo na quarta-feira contra o Flamengo e por isso o Roger vai colocar muitos jogadores ali que normalmente não atuam tanto, que não são considerados titulares. Os reservas vão a campo sim neste domingo. Claro que alguns titulares podem acabar aparecendo, como por exemplo o Vitão, que ficou fora das 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, como a gente viu na matéria. Então é um jogador que pode acabar aparecendo. A gente sabe também que o Alan Patrick está convivendo com dores no joelho e ele também deve ficar fora dessa partida e é um Inter que tem bastante dificuldade quando não conta com o seu camisa 10. O Roger que pode utilizar o Romero na posição, é um cara que ainda não encaixou muito bem como reserva do Alan Patrick, posição que ele foi contratado, e também pode utilizar 2 centroavantes com Borré e Ener Valencia ou até mesmo o Ricardo Matias, que assumiu a titularidade do Inter nesses últimos jogos e que também seria guardado para o jogo da quarta, mas que também é visto como um jogador que pode acabar ganhando entrosamento. É difícil de saber o que se passa na cabeça do Roger nesse momento, ele não tem tantas peças como o Felipe Luiz para variar essa equipe, para utilizar mais reservas, mas a gente sabe, a prioridade do Inter, do Roger, que também está um pouquinho ainda pressionado externamente, não do ponto de vista interno, mas a gente sabe que a prioridade do clube é o jogo da quarta-feira contra esse time do Flamengo. Ai, ai. Bom, difícil saber o que passa na cabeça do Roger, a Michele trouxe aqui. Eu quero saber, Fernandão, Felipe Luiz. É possível a gente cravar o que vai fazer Felipe Luiz, então? Porque, assim, é claro que o Flamengo tem uma vantagem, mas é apenas de 1 gol dessa Libertadores no meio da semana para jogar novamente contra o Internacional. E, assim, ele tem 3 pontinhos de vantagem para cima do Cruzeiro na tabela do Brasileirão hoje. Então, o que você acha que pode acontecer? Porque, de fato, é bom ele defender os 2 lados. Calica, eu concordo com a Michele. Acho que o Flamengo tem vantagem nesse jogo, até porque tem um elenco muito mais valoroso, é um dos melhores elencos, se não o melhor elenco das Américas. E aí, em relação a mexer as peças, o Felipe Luiz tem mais jogadores que conseguem equilibrar o seu time com relação ao time titular. E com relação ao Felipe Luiz, é muito engraçado esse nosso futebol brasileiro. O Felipe Luiz tem o melhor ataque, a melhor defesa, é líder do Campeonato Brasileiro e ainda é contestado no futebol, porque aqui no Rio de Janeiro, né, a torcida, boa parte da imprensa reclama que o Flamengo tem feito poucos gols, que o ataque do Flamengo tem sido pouco eficiente. E aí o Flamengo ainda tem que conviver com esses problemas com relação à falta de gols. Mas nesse jogo contra o Internacional, acredito que o Pedro volte a jogar. O Arrascaeta pode ser que tenha alguns minutos que ele voltando de uma lesão, pode ser que ele entre no finalzinho do jogo para poder dar uns minutinhos para o Arrascaeta para ganhar ritmo para o jogo da quarta-feira. Mas o Felipe Luiz, acredito que ele mexa no time de forma não tão consistente, ele não tire muitos jogadores, ele adapte alguns jogadores a algumas posições. Danilo, que está voltando, que voltou a ser relacionado, pode também descansar um dos 2 Léos, que vem jogando de forma muito frequente, pode ser que estejam um pouco cansados. De La Cruz também volta a ser relacionado, um jogador que sempre foi muito importante, ele tem uma característica no meio campo que nenhum dos outros jogadores de meio tem. O Alan chega um pouquinho mais perto, mas o De La Cruz é um jogador muito singular nesse meio campo do Flamengo, pode dar um ritmo diferente com relação ao jogo, e o Flamengo com certeza vai para esse jogo contra o Internacional pensando na Libertadores, porque o Felipe está sendo muito pressionado com relação a ganhar essa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro, haja vista depois da desclassificação contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O Flamengo vai como favorito, acredito que vá para cima do Inter e espero um grande jogo. E olha, acho que o Flamengo vence lá, hein? Ih, rapaz, se vence de quanto, Fernandão? Olha aí, Michele. Como não tem feito muitos gols, 1-0 tá bom. 1-0 tá bom. E você, Michele, quer botar o placar também por aqui?
O pessoal brinca, né? Quem normalmente ganha esse enfrentamento do brasileiro em meio a mata-mata, geralmente é eliminado depois. Então não sei se é bom pro Flamengo ganhar no domingo, que depois daí a quarta-feira fica comprometido. Mas eu acho que vai dar empate, tá? Eu acho que vai ser 1-1 e acho que teremos ainda um grande jogo, mais um enfrentamento, melhor dizendo, entre Roger Machado e Felipe Luiz. Olha, antes de liberar vocês, então, para curtir esse sabadão também, várias perguntas por aqui. E aí